Aqui no Infusões a gente fala sobre fazer uma pausa para refletir. E pausa combina com café. Por isso, o Infusões tem parceria com a Dili Cafés Especiais, que entrega café fresquinho todo mês na sua casa. Então, quer evitar o drama de descobrir que acabou o café bem na hora da sua pausa? Vai lá em diliclub.com.br, escolhe o seu plano e aproveita. Agora sim, bora preparar o café e começar mais um episódio do Infusões. Bem-vinda, bem-vindo ao Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional, para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. E se o que você vai ouvir aqui fizer sentido para você, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar. Nossa jornada é sempre mais leve quando temos companhia. Então, pega a sua xícara, eu estou te esperando aqui com o meu café. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma infusão. Obrigado por compartilhar comigo o seu momento de pausa. A nossa infusão de hoje começa com uma pergunta que é simples, mas ao mesmo tempo é daquelas perguntas que despertam um incômodozinho lá no fundo. Me responde uma coisa. Você já olhou para sua vida e pensou, era exatamente isso que eu queria construir? Faz esse teste agora. Para tudo que você estiver fazendo, feche os olhos e se pergunta, era exatamente isso que eu queria construir na minha vida? Eu vou te dar uns segundos para você sentir a resposta. E aí? Por acaso, quando você se fez essa pergunta, você sentiu que alguma coisa aí está fora do lugar? Sim ou não? E por que eu estou te perguntando isso? Porque dentre os muitos sentimentos que acompanham a gente todos os dias na nossa jornada, tem um deles que a gente não costuma trazer para a consciência, não costuma admitir em voz alta, que é aquela sensação de olhar para a própria vida e perceber que no papel está tudo certo. O que está certo? O trabalho, a carreira, o salário, a casa, a rotina, talvez até o relacionamento. Mas lá no fundinho parece que tem alguma coisa que ainda está errada. Não errada no sentido de fracasso, errada no sentido de desalinhamento mesmo. Tem alguma ponta solta, alguma coisa que não está batendo com esse outro sentimento das coisas que já deram certo. É como se sua vida estivesse funcionando normalmente, mas você não estivesse 100% inteiro dentro dela. Percebi uma coisa interessante nesses meus 15 anos trabalhando com pessoas que é, a gente aprendeu a interpretar e justificar rapidinho esse desconforto quando ele aparece. Eu falo a gente porque eu fiz isso por muito tempo também. Quase sempre, a primeira conclusão que a gente traz para o pensamento quando esse desconforto aparece é: eu não posso reclamar. Tem gente em situação muito pior. Eu deveria agradecer.
E quando não é a gente que justifica, alguém faz isso por nós quando a gente compartilha esse sentimento de desconforto. E sim, é verdade, a gente deve agradecer, né? Mas esse é um modo de reagir que sofre influência de fatores muito diversos, muito complexos. São os nossos talentos, a nossa cultura, a realidade social do país que a gente vive, a espiritualidade, a religiosidade, o autoconhecimento, enfim, são múltiplos fatores. Mas a questão é que gratidão e incômodo podem existir ao mesmo tempo, podem coexistir, e uma coisa não anula a outra. É muito importante você saber que reconhecer tudo o que você já conquistou não elimina a possibilidade de que alguma parte sua tenha mudado pelo caminho. E é importante você, como ser humano que é, entender isso. Não é porque eu reconheço que alguma coisa mudou ou que está faltando alguma coisa na minha vida que automaticamente eu estou sendo ingrato por tudo que eu já tenho, por tudo que eu já conquistei. Percebe? E ó, esse assunto renderia muitos episódios aqui, porque, como eu falei, é um assunto que permeia múltiplos fatores, múltiplos filtros de contextos diferentes. O autoconhecimento vai te ajudar a enxergar isso de uma forma, os seus talentos de outra. Você ter ou não a espiritualidade desenvolvida vai influenciar. O contexto social que você vive vai ter um peso grande. As religiões têm um impacto muito forte nessa coisa de ser grato sempre, de olhar sempre o copo meio cheio, do não reclamar quando tantos não têm o que você tem. São filtros muito diferentes que geram resultados muito diferentes, mas todos eles são um pouco culpados, digamos assim, por esse nosso modo de reagir quando um desconforto aparece. Tem uma ideia que aparece em muitas histórias famosas, talvez justamente porque é uma ideia profundamente humana. Com certeza você já ouviu falar ou já leu algum livro de um cara chamado Tolstói. Esse cara foi um dos maiores romancistas e pensadores russos. Ele escreveu um livro chamado A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro conta a história de um homem que fez tudo certo na vida. Construiu uma carreira respeitada, conquistou estabilidade, foi reconhecido. Parece até a história dos meus clientes que eu conto aqui nos episódios. Mas num determinado momento da vida, esse personagem se vê diante de uma pergunta importante que é: e se eu tiver vivido do jeito certo para todo mundo, menos para mim? Eita, essa doeu. E eu acho impressionante como essa pergunta continua atual, porque a gente passa anos tentando construir uma vida segura, né? E muita gente consegue, só que ninguém ensina pra gente o que fazer quando essa tal segurança chega. E sabe qual é o problema que eu vi acontecer comigo e eu vejo acontecer com os meus clientes? É que a paz não vem junto nesse pacote. Ninguém ensina pra gente que existe uma diferença enorme entre estabilidade e sentido. Olha que importante isso. A estabilidade responde perguntas importantes tipo: como é que eu pago as minhas contas? Como é que eu protejo a minha família? Como é que eu construo segurança? Talvez você esteja vivendo uma rotina parecida com essa. Você acorda, trabalha, resolve problemas, faz reuniões, entrega resultados, volta para casa, janta, dorme. De repente cabe até um exercício aí no meio desse dia cronometrado e repete tudo de novo. Você não faz assim porque você ama essa vida, mas porque ela funciona. Só que às vezes, essa vida que funciona vai ocupando tanto espaço que você para de perguntar se ela ainda faz sentido. E aí tem um outro grupo de perguntas que a estabilidade não consegue responder, que é: quem eu me tornei? O que eu perdi? O que eu deixei de viver para chegar até aqui? Eu quero continuar vivendo assim pelos próximos 20 anos?
Aliás, eu falo disso no episódio que é o mais ouvido do Infusões, que se chama O que você deixou de ser quando cresceu. Se você ainda não ouviu, é o episódio 29. Se você já ouviu, eu sugiro até que você ouça de novo depois desse aqui. Nesse episódio eu trago reflexões a respeito desse olhar para trás. Você já assistiu a série Leftovers, ou Peaky Blinders, ou Lost? Se você já assistiu, você vai entender bem o que eu vou falar aqui. Se você não assistiu nenhuma delas, eu estou falando de séries que ficaram famosas porque elas são muito intrigantes. E eu trouxe esses exemplos aqui porque recentemente eu assisti uma série chamada Ruptura na Apple TV. E fazia tempo que eu não assistia nada parecido. Resumindo bem a história dessa série, e sem dar spoiler, as pessoas que aceitam trabalhar numa determinada empresa precisam passar por um procedimento que separa completamente a vida pessoal da profissional, a memória pessoal da profissional. E por que eu trouxe o exemplo dessa série aqui? Porque essa série não é sobre tecnologia, é uma série que fala sobre identidade, fala sobre quanto da nossa vida a gente entrega aos poucos para manter estruturas que um dia fizeram sentido. Eu acho que poucas coisas que eu já assisti capturaram tão bem essa sensação de alienação profissional. E aí, fazendo relação com a série, uma coisa que fica clara para mim no trabalho com os meus clientes é que esse desconforto raramente aparece de repente. Ele vai aparecendo em pequenas cenas, o desconforto aparece numa segunda-feira que começa a pesar mais do que deveria, aparece naquela reunião que você se pergunta pela 10ª vez o que você está fazendo ali. O desconforto aparece naquela promoção que deveria ter te trazido felicidade, mas só trouxe mais responsabilidade. O desconforto aparece na sensação estranha de que você passou anos construindo uma certa vida, mas descobre em algum momento que você deixou de se perguntar se você ainda queria morar nela. É curioso, né? A gente reforma a nossa casa interna, troca o sofá, pinta a parede, compra uma televisão maior, mas a gente não se pergunta se a gente ainda quer continuar morando ali, naquele bairro da própria vida. E por experiência própria, mais uma vez eu falo, o mais difícil é admitir isso. Porque tem aquela coisa de, pô, eu demorei tanto para chegar aqui. Eu lembrei agora da música Ouro de Tolo, do Raul Seixas. A letra dessa música fala sobre isso, né? Sobre a conquista dos bens materiais e ao mesmo tempo do descontentamento do eu. É uma música que questiona a rotina e essa satisfação superficial. Aliás, a letra toda tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, mas tem um trecho forte que diz: Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado, porque foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto: e daí? Eu vou até propor aqui um exercício. Dá um pause aqui no episódio, vai lá no Google, pesquisa a letra dessa música, lê e volta aqui. Vai lá que eu te espero. E aí, o que você sentiu lendo a letra dessa música? Gerou algum insight aí? A letra dessa música é um convite para a gente refletir sobre o que eu falei no início dessa nossa infusão, que é, sim, a gratidão e o desconforto podem coexistir. O problema é que existe uma culpa silenciosa em a gente reconhecer o próprio desconforto, principalmente quando a vida está muito boa diante dos olhos dos outros. E de novo, eu vejo isso quase sempre aqui no meu trabalho. Tem um padrão curioso nisso que é: quem procura o meu trabalho quase nunca chega até mim falando, Levi, eu não sei o que fazer.
A maioria das vezes as pessoas chegam falando: Levi, eu já sei que alguma coisa precisa mudar. A questão é que perceber isso é só o começo da mudança. E eu falo que é uma questão porque toda mudança cobra um preço. Cada passo é um luto para você lidar. Mudar ameaça a nossa sensação de segurança. Mudar mexe com a nossa identidade. Mudar coloca em risco o nosso pertencimento. Aliás, toda mudança cobra um preço, mas permanecer também tem um preço. A diferença é que o preço da mudança aparece de uma vez e o preço da permanência vem em pequenas parcelas. Um pouco da sua energia, um pouco da sua curiosidade, um pouco da sua criatividade, um pouco da sua esperança. Cada dia, cada semana, cada mês ou cada ano, uma parcelinha. E aí, quando você percebe, já pagou caro demais. Então, quando você pensar em sair de um lugar onde você passou 10, 15 ou 20 anos, lembra que você não está abandonando só um trabalho. Você está questionando uma versão inteira de quem você acreditava ser. Profundo, né? Talvez seja por isso que tantas pessoas ficam exatamente onde elas estão. E não é porque elas são acomodadas. É porque a estabilidade oferece para a gente uma promessa muito sedutora que é a promessa de previsibilidade. Eita palavrinha gostosa! Nosso cérebro até relaxa quando ouve essa palavra. Só que tem uma pegadinha e às vezes a estabilidade é só um nome elegante para o seu medo de mudar. Anota aí. A estabilidade é maravilhosa desde que ela seja uma escolha e não uma prisão confortável. Viktor Frankl foi um neurologista e psiquiatra austríaco, inclusive sobrevivente do Holocausto, que escreveu um livro espetacular chamado Em Busca de Sentido. Esse cara foi o criador de uma abordagem terapêutica chamada logoterapia, que é uma abordagem da psicologia que foca na busca de um sentido para a vida como a principal motivação humana. E tem uma frase desse cara que eu nunca esqueci que é: o ser humano consegue suportar quase qualquer como desde que encontre um porquê. O ser humano consegue suportar quase qualquer como desde que encontre um porquê. Olha só que interessante. Talvez uma parte do sofrimento humano venha justamente daí. Muita gente sabe exatamente como viver, mas não sabe por que está vivendo daquele jeito. A rotina continua, as metas continuam, as responsabilidades continuam, mas o sentido da vida vai ficando para trás. E sabe o que é curioso ou perigoso? É que, olhando de fora, parece que não tem nada errado. A pessoa está lá, funcionando, continua produzindo, continua entregando, mas por dentro começam a aparecer aquelas perguntas que não apareciam antes. Será que é só isso? Será que eu preciso continuar? Será que eu ainda sou a mesma pessoa que escolheu tudo isso? E sim, eu sei muito bem, essas perguntas assustam. Elas assustam porque elas colocam em xeque uma ideia errada que ensinaram muito cedo pra gente, que é: quando você conquistar a sua estabilidade, essa inquietação vai desaparecer. Mas, como diz o título dessa nossa infusão, nem toda estabilidade é paz. Às vezes, essa estabilidade é só permanência. Às vezes, a estabilidade é só um cansaço que está muito bem organizado. Às vezes, a estabilidade é só sua vida funcionando no modo automático. Sofrimento não vem só do excesso de trabalho ou da falta de dinheiro. Na maioria dos casos, ele nasce na falta de significado naquilo que você está fazendo.
Hoje o nosso episódio virou praticamente um índice de referências de autores, de séries, de livros, de filmes. Então, para aumentar essa nossa lista, eu lembrei aqui de uma frase do filme Clube da Luta, que é mais ou menos assim: nós compramos coisas que nós não precisamos com dinheiro que nós não temos para impressionar pessoas de quem a gente nem gosta. Mas eu vou pedir licença aqui para atualizar essa frase. Considerando o que eu vejo aqui todos os dias com os meus clientes, eu acho que a versão moderna seria algo tipo: a gente constrói uma vida que a gente admira no currículo, mas suporta em silêncio dentro de casa. E ó, eu não tô falando que a resposta para todo mundo é largar tudo, tá? Muito pelo contrário, tem muito cliente me ouvindo aqui que me procurou dizendo que queria largar a carreira e o processo comigo revelou mudanças que mantiveram eles no mesmo caminho. Então, de novo, nem sempre a solução é você mudar de carreira. Nem toda crise pede ruptura, nem toda insatisfação pede recomeço. Às vezes, o que precisa mudar não é a sua carreira, é a relação que você construiu com ela. Às vezes, a mudança que precisa acontecer é externa, às vezes é interna. Ignorar o desconforto pode te levar a cair numa armadilha que é: você aprende tão bem a só funcionar que ninguém percebe que você parou de viver. Nem os seus colegas, nem a sua família, às vezes nem você. O sofrimento nem sempre faz barulho, nem sempre chega gritando que tem alguma coisa errada. Às vezes o sofrimento vem vestido de rotina. Responde e-mails, vai nas reuniões, cumpre as metas, sorri nas fotos e continua ali, esperando que algum dia a vontade de viver volte sozinha. Então a pergunta que eu acho que vale a pena você levar dessa nossa conversa é: você hoje está protegendo a sua paz ou protegendo a sua estabilidade? Porque são coisas muito diferentes. Para não perder o costume, eu quero terminar essa infusão te deixando uma reflexão. Talvez você não esteja cansada, cansado do seu trabalho. Talvez você esteja cansado da pessoa que você precisou se tornar para sustentar a vida que você construiu. Talvez você não esteja buscando coragem para mudar tudo. Talvez você esteja só tentando descobrir se ainda tem espaço dentro da sua própria vida para caber essa pessoa que você se tornou. Porque, de novo, nem toda estabilidade é paz. Às vezes, o primeiro passo para você reencontrar a paz não é você abandonar a vida que você construiu. Chega uma idade que as pessoas param de perguntar o que eu quero construir e elas começam a se perguntar: eu quero continuar vivendo assim pelos próximos 20 anos? Então, o primeiro passo pode ser você ter coragem de se perguntar honestamente: essa vida aqui ainda combina comigo? A decisão mais importante nem sempre é ficar onde você está ou sair. Talvez a decisão mais importante seja parar de fugir das perguntas que você precisa se fazer. Pensa nisso. Um abraço e até a próxima.